Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao versículo 41. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram num barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro, e os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, este texto sagrado não é um texto doutrinário, é o relato de um acontecimento durante o ministério de Jesus com os seus discípulos. E acontece algo sobrenatural, manifestação do poder do Senhor Jesus sobre a natureza, acalmando essa tempestade que surgiu de repente, enquanto eles navegavam para o outro lado, para onde estavam indo. E neste texto histórico aqui, nós temos, assim, lições para as nossas vidas, que podemos aplicar na nossa vida, no nosso viver, como servos de Deus, como cristãos, que cremos na pessoa de Jesus. A experiência dos discípulos e o Senhor Jesus deixa para nós exemplo de vida. Se os irmãos observarem, não era somente os discípulos que estavam no barco com Jesus. Não era somente um barco que estava ali navegando para o outro lado. Se os irmãos observarem, o versículo 36, outros barcos também o acompanhavam. Às vezes nós só pensamos que tinha um barco lá. Só tinha os discípulos e Jesus. Mas havia outras pessoas que resolveram acompanhar, seguir para o outro lado, porque é sempre bom estar perto de Jesus. É agradável. As pessoas desfrutavam bem desses momentos com o Senhor. E eu quero orar com você e gostaria que você pensasse a respeito da sua vida, na sua caminhada com o Senhor. E que você lembrasse que as tempestades, elas sempre surgirão. Não é todos os dias, não é todas as semanas, mas as tempestades, elas surgirão, elas aparecerão. Enquanto existimos como pessoa que tem fé no Senhor Jesus, e que fez uma decisão para Cristo, aguardando o momento de Jesus voltar, ou morrermos e estaremos com o Senhor. Mas a verdade é esta, é que durante a nossa caminhada enfrentaremos tempestades. Você tem enfrentado
tempestades têm surgido na sua vida pessoal, nós vamos orar nesse instante. E que você possa, nesta hora, orar pedindo que o Espírito de Deus ministre na sua vida. Que não seja somente a minha palavra aqui, mas que possamos ouvir o que o Espírito de Deus está falando com você, com cada um de nós aqui nesta noite. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos neste lugar para oferecer sacrifício vivo ao Senhor, que é o louvor que tributamos ao Senhor nesta noite. Agradecemos pela vida, agradecemos pelo cuidado, o amor, grande amor que o Senhor tem pelas nossas vidas. Somos gratos, Pai, pelo agir do Espírito Santo. Agradecemos porque o Senhor, em meio às adversidades, tem cuidado de nós, tem nos livrado, mas sabemos que no decorrer do nosso dia a dia, enfrentamos dificuldades, enfrentamos tempestades, enfrentamos lutas, enfrentamos momentos desagradáveis. Senhor, que a tua palavra nesta noite seja edificante, seja fortalecedora, restauradora, que ela venha nutrir a nossa fé, em nome de Jesus. Como o Senhor questionou aos teus discípulos a respeito do não ter fé suficiente para superar, para passar, para enfrentar, para manter-se firme diante das tempestades. Que o Senhor renove a nossa fé para cada momento, que tenhamos esta fé firme na palavra, firme na tua promessa, naquilo que o Senhor tem nos ensinado. No nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, o que eu vejo nesta passagem aqui, iniciando aqui a minha palavra para os irmãos, o que o Espírito de Deus tem para você nesta noite, é que a lição que nós podemos tirar desta experiência para nós, como seres humanos, crentes, aqui em Jaguaquara, é que, tendo Cristo na nossa vida, irmãos, crendo no Senhor Jesus, que recebemos o Senhor como o nosso Senhor e Salvador, o que aprendemos é que, durante a nossa vida, aqui neste mundo, não deixará de haver dificuldades, não deixará de haver tempestades, mas também aprendemos que haveremos de conseguir, irmãos, passar, superar, vencer estas tempestades. As tempestades não surgem para nos derrotar, não surgem para o nosso fracasso, as dificuldades não surgem, irmãos, para nos levar para longe de Deus. As dificuldades surgem porque elas fazem parte da vida natural do ser humano. A tempestade veio, irmãos, de uma maneira natural, como parte da própria natureza. E aqui eu quero fazer uma pergunta, certamente você nunca fez essa pergunta. Você sabe que tem tempestades, ventos fortes, você sabe que tem trovões, raios, relâmpagos, e chuvas fortes, granizo e tal, e aquele estrago todo, vento forte. Mas a pergunta é esta, meus irmãos: como se forma uma tempestade? Você sabe?
Como se forma uma tempestade? Pense aí. Como se forma? Eu estou falando de tempestade natural. Como esta aqui, onde estavam os discípulos de Jesus. Como se forma uma tempestade? Aí vem uma resposta. Esse tipo de tempestade acontece quando o ar quente, né, isso que nós temos, que nós respiramos, que nós convivemos com ele, o ar quente e o ar úmido, sob uma influência, ele sobe, remove para o ar, para as nuvens, de uma maneira rápida, que ninguém percebe, tão rápido que é, e encontra com uma parte fria aí na atmosfera, e onde formam as nuvens, com esta mistura de ar quente, úmido e frio, e em seguida, esse ar quente, úmido, esfria também, e o que acontece? Acontece nuvens escuras, e começa aquelas nuvens movimentar-se, e aí vem o que nós temos experimentado aqui, as chuvas. Vem a chuva forte, vem granizo, não sei se você já viu chuva de granizo, caindo aquelas bolinhas de gelo, não é? E é uma coisa interessante. Então os relâmpagos aparecem, eu não vou explicar os fenômenos do relâmpago, porque vocês já sabem, os trovões, raios, então é assim que surge a tempestade. E causa estragos. É algo natural, faz parte da natureza. E aqui vem uma outra pergunta. Por que Deus permitiu, ou Deus permite que pessoas que crêem nele, pessoas que dizem ter fé nele, passe por essas experiências, irmãos, essas adversidades, experimente esses sofrimentos? Por que isto acontece? Por que Deus permite? Essa pergunta fica na mente das pessoas. Se Deus é amor, se Deus é poderoso, por que Ele permite essas coisas acontecerem com os seus, com aqueles que diz crer nele? Por que razão permite essas coisas indesejáveis chegar à nossa vida? Experiências, irmãos, negativas. O apóstolo Pedro, ele diz que essas experiências servem para forjar o caráter de Deus em nós. Serve para forjar, construir, formar, estruturar o caráter de Deus em nós. Serve para mostrar o cuidado de Deus para com a nossa vida, mesmo tendo prejuízos. Serve para mostrar o grande amor que Deus tem pela vida dos seus escolhidos. É o que Pedro fala. E então, meus irmãos, alguém escreveu o seguinte pensamento: um mar calmo nunca formou marinheiro habilidoso. Um mar sem tempestade nunca formou, nunca produziu marinheiro habilidoso, experiente, que saiba lidar com as circunstâncias. Então, pensando nisso, eu quero dizer para os irmãos nesta noite que as adversidades servem para nos amadurecer, irmãos. Serve para nos formar, fazer que de cada um de nós servos habilidosos,
de um caráter seguro, de uma estrutura de fé firme em Deus e na sua palavra. As tempestades, elas sempre sobrevêm. Elas não deixarão de existir. Sempre vai acontecer de situações em regiões mais fortes do que outras. As tempestades, meus irmãos, é um fenômeno da natureza. E elas estão fora do controle humano. Não há sistema meteorológico que consiga controlar uma tempestade. Não há sistema algum que possa evitar uma tempestade. Elas existem, surgirão sempre, e ninguém tem o controle, o poder e a capacidade de evitar que as tempestades aconteçam. Se pode criar meios para se proteger das tempestades. Em regiões, as casas são construídas de madeira e existe o subsolo onde as pessoas correm para lá, se trancam lá para evitar a morte. Mas não se consegue evitar tempestades. Com isso, eu quero dizer para vocês aqui nesta noite, que as dificuldades, elas sempre sobrevêm. Elas sempre vão acontecer. Irmãos, ninguém tem o controle sobre as dificuldades. Ninguém conseguirá evitar de que dificuldades surjam diante de nós, na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família. As dificuldades sempre virão, elas aparecerão, e ninguém terá capacidade de manter o controle e evitar de que essas dificuldades surjam, apareçam. As tempestades trazem destruição, trazem prejuízos, trazem desestabilização, faz vítimas, produz sofrimento. Meus irmãos, assim são as investidas do mundo das trevas contra aqueles que vivem no reino da luz. Entendamos isto: o mundo das trevas sempre haverá de criar, irmãos, dificuldades contra aqueles que vivem no reino da luz, contra a vida daqueles que seguem a Cristo. Sempre haverá esta oposição, esses levantes, esses planos do inimigo para desestabilizar a nossa fé, para, meus irmãos, destruir a nossa esperança, para, meus irmãos, remover de nós a alegria de ser um servo de Deus. As tempestades surgem de repente, elas aparecem muito rápido. Quando nós estamos bem despreocupados, elas acontecem. Assim são as intempéries da vida, quando as coisas estão tudo tranquilo, você não está imaginando, de repente a coisa desanda, quando menos você espera. Parece que quando você menos preparado está, a coisa surge, eclode, aparece, é como uma guerra que de repente aparece parece que vai destruir, vai acabar com tudo. Irmãos, existem tempestades na nossa vida emocional. Chamamos de tempestades emocionais. Ela surge de repente, dá dor de barriga, acelera o coração, a cabeça dói, passa fome, e você fica desesperado, angustiado, com medo, gera em nossa alma um sentimento de fracasso. Essas tempestades emocionais geram em nosso sentimento, em nossa alma, esse sentimento de fracasso. Não vou conseguir superar isto, não vou conseguir continuar assim, eu não aguento mais.
no nosso tempo está havendo uma onda de suicídio cada vez mais crescente. Cada vez mais crescente. As pessoas perdendo o controle, essa tempestade emocional que desestrutura a alma, a condição emocional. Esta semana suicidou mais um pastor. Na cidade de Goiânia, da primeira igreja batista, um pastor suicidou. E outro suicidou, e outro suicidou. E surge uma discussão em torno disto, muito polêmica. Meus queridos irmãos, nós como humanos estamos sujeitos a enfrentar essas tempestades emocionais, que produzem em nós esse sentimento de fracasso, esse sentimento de fragilidade, de incapacidade, esse sentimento de inutilidade, sentimento de que não vou conseguir, gera, meus irmãos, essa tempestade emocional, essa turbulência no estado emocional, na alma do ser humano, produzindo, meus irmãos, gerando um sentimento depressivo. A pessoa não quer ver a claridade, não quer sair de dentro do quarto, não quer sair de casa, não tem ânimo para fazer as coisas da vida. A vida vai perdendo sentido, parece que vai diminuindo a vida dentro de si. A vida vai acabando, parece que vai acabando, como aquelas hienas que vai destruindo o leão vivo, vai ferindo, até que ele não tenha condições mais de reagir. É assim, meus irmãos, essa tempestade emocional vai gerando em nós esse sentimento depressivo, de insegurança, não é? E vai subindo à mente o pensamento de que você não presta. Veja como você está, eu não presto para nada, eu não tenho valor algum, eu não tenho valor, eu não tenho utilidade, eu não consigo. Olha, os outros conseguiram, os outros fizeram, aquele está fazendo e eu estou aqui, eu não consigo avançar. Fulano conseguiu o emprego, conseguiu a colocação, eu estou aqui, não vale nada o que eu fiz, o que eu estudei, o que eu aprendi. Esse sentimento, meus irmãos, vai surgindo, vai produzindo em nossa mente esses pensamentos, essa tempestade emocional. Foi assim que Jesus viu os discípulos. Mas vejam, vocês não têm, não é? Ainda não têm fé, vocês não creem, vocês não têm esperança. Vocês se entregaram, o sentimento de fracasso, a incapacidade de continuar remando, de fazer o barco prosseguir, se entregaram, as forças acabaram e disseram: nós não temos possibilidades, a vida vai acabar aqui, não tem mais sentido. E aí, meus irmãos, vem a questão do suicídio. A vida acabou. E nesta noite, queridos, o Espírito de Deus traz ânimo para a sua alma, por meio desta palavra. Renovo de esperança, renovo de fé, de confiança. Levante a cabeça, levante o ânimo, confia no Senhor. Os discípulos resolveram fazer alguma coisa, foram lá chamar Jesus. Fale com o Senhor, busque o Senhor. Não pare de orar, não desista de orar, não desista de Cristo, não desista da igreja, não desista da fé, não desista do amor de Deus pela sua vida, não desista. As tempestades servem, meus irmãos, para forjar em nós
esse caráter cristão firme e seguro, para nos amadurecer, para fazer de nós cristãos habilidosos, para prosseguirmos a vida cristã. Então, tempestades surgem, irmãos, nos sobrevêm. Além do mais, dessa tempestade emocional que desestrutura a nossa vida, produzindo pensamentos que vai cada vez mais estragando a nossa fé. As tempestades surgem, meus irmãos, no mar da nossa alma. As tempestades aparecem, elas sempre haverão de surgir na nossa caminhada, na nossa vida cristã. Tempestades no mar da vida. Irmãos, enquanto nós vivemos, nós somos muitas vezes jogados de um lado para outro, por esses ventos. Nos recolhemos com medo dessas trovoadas, desses raios, que de repente surgem, tempestades no mar da vida. Há certas fúrias, há certos ventos, que surgem, meus irmãos, e dissipa as nossas finanças, as nossas economias, as nossas reservas, não é? Os nossos investimentos. Surge de repente, e nós estávamos achando que a coisa estava indo para o lugar, que a coisa estava se arrumando, que a coisa estava estruturando, e aquela alegria tomando conta, aquela satisfação, aquele sentimento de realização, de repente afunda tudo, destrói tudo, e aí olha para um lado, olha para o outro e não tem em que se firmar. Dissiparam as finanças, as reservas, as economias. Irmãos, as águas do desânimo invadem o barco da nossa vida. Estas ondas vai de encontro à nossa vida, e estas águas do desânimo vai envolvendo, né? As águas da tristeza vai tomando conta da nossa alma, as águas do medo vai invadindo, irmãos, o barco da nossa alma, e vamos nos sentindo, parece que vamos afundar, e vamos perdendo a possibilidade de prosseguir, de sobreviver. Mas o Senhor está conosco, irmãos. O Senhor está com você. Ele está contigo todos os dias. Não perca a esperança. O barco não vai afundar. A sua vida não vai fracassar. As águas vão atingir, sim. Haverá prejuízos, vai. Mas aquele que está conosco é maior do que as tempestades, é maior do que as lutas, é maior do que o medo, é maior do que a desvalorização da vida, irmãos. Aleluia. Os raios dos pensamentos mundanos, carnais, irmãos, vêm de encontro à nossa mente, vêm para destruir. Eu lembro na fazenda do meu pai, na minha adolescência, havia próximo à sede da fazenda uma árvore, um ipê muito alto. E aquele ipê vivia lá, era como um cartão postal da fazenda. Era uma coisa muito bonita, uma árvore imponente. E todos que iam lá na fazenda admiravam, ficavam olhando. Não tirava foto, porque naquela época a máquina fotográfica era muito difícil. Não filmava porque não tinha máquina de filmar. Mas tinha as recordações. E um dia, de repente, minha mãe estava na cozinha, nós estávamos na sala, os filhos, eram muitos, ainda somos, todos estão vivos.
brincando, de repente fechou o tempo, escureceu e veio uma tempestade, um raio muito violento, atingiu aquele ipê. E partiu aquela árvore numa altura imensa, não sei quantos metros, rasgou aquela árvore, aquele caule de cima a embaixo, partiu, espedaçou. Minha mãe estava com uma faca lá na cozinha, caiu com a descarga elétrica que atingiu a faca. Tudo acabou, destruiu tudo. De repente, no tempo mais agora recente, há uns 6 anos atrás, mais ou menos, meu pai estava lá na sede da fazenda, já com telefone, antena parabólica, tudo armado, eletricidade. E meu pai estava lá atendendo o telefone, alguém ligou. E de repente, fechou o tempo, houve uma tempestade, e o raio, a uma distância de quilômetros, caiu e pegou a linha telefônica, e o raio veio pelo fio e atingiu meu pai em casa, dentro de casa. O raio partiu a mesa onde estava o pé do telefone, aquela caixa, partiu a mesa, estragou os tímpanos do meu pai, ficou surdo e meu pai caiu desmaiado. Irmãos, raios que de repente vêm, meus irmãos, de uma maneira destruidora, violenta, agressiva, nos nossos pensamentos, estes raios mundanos, de ideias mundanas, de propostas mundanas, irmãos, de interesses mundanos, vêm à nossa mente, irmãos, para destruir-nos. Perdemos a sensibilidade às coisas de Deus. Perdemos, irmãos, a sensibilidade ao propósito de Deus. Raios, meus irmãos, carnais, que vêm de encontro, meus irmãos, aos princípios de Deus, que vêm de encontro ao Espírito que habita em nós, para induzir-nos à prática carnal, pecaminosa, inclinar-nos para as coisas do mundo, questionarmos, irmãos, a credibilidade do Evangelho, da palavra de Deus, começamos a achar que a Bíblia está ultrapassada diante da vida social que vivemos nos dias de hoje. São raios que vêm, meus irmãos, raios carnais, raios diabólicos, que vêm para exatamente destruir, irmãos, este centro de entendimento, de inteligência, de compreensão, de aprendizagem, que é a nossa mente. Raios diabólicos, que vêm para tirar, irmãos, destruir valores da palavra de Deus em nossa vida, apagar aquilo que Deus tem colocado em nós, destruir valores. Lá na fazenda do meu pai tinha uma jaqueira muito grande. Era um local onde as vacas malhavam, na época de sol, calor, estava tudo lá, deitado debaixo daquela sombra. E um dia começou uma grande chuva forte, e de repente, trovoadas, relâmpagos, e um raio caiu naquela jaqueira. Estava lá, não sei quantas vacas, eu sei que 5 vacas morreram. Morreram, perderam a vida, prejuízo. Irmãos, Deus tem colocado valores na minha vida, na sua vida. E esses raios diabólicos, irmãos, vêm de uma maneira tão terrível para destruir valores da família, destruir valores do casamento, destruir valores espirituais, destruir valores da fé, irmãos. Tenhamos cuidado, estejamos atentos, não é? E a nossa mente diariamente são atingidas
com estes raios mundanos, carnais, diabólicos, na vida do jovem, do adulto, do casado, do solteiro, dos adolescentes, das crianças, juniores. Pelo texto que nós lemos de Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. Notamos, meus irmãos, que o controle do barco foi perdido. Foi perdido. E eles ficaram desesperados. E eles disseram: Senhor, socorre-nos. A água está entrando no barco. Vai afundar, vamos morrer. Você não está percebendo que você não está sensibilizando-se com essa situação? Irmãos, os discípulos perderam o controle. Eles remavam, mas não saíam do lugar. Perder o controle é isso aí, irmãos. É remar sem sair do lugar. Eu fiz uma viagem uma vez em África. Viajamos uma parte do mar, fomos a uma ilha para evangelizar. E tivemos que ir mar adentro, alto mar. Um barco com 2 motores. E a certa altura, muita chuva, muito vento. Um dos motores do barco pifou. Pifou e aí ficou, né, as ondas. O capitão acelerava os motores. Ia a onda fazia, trazia o barco de volta. E aí ficávamos ali aquele balanço, vai para lá, vai para cá, e a água batendo, e a água já molhando a gente. Daí a pouco, o capitão veio de lá e disse: ó, gente, vocês oram aí, porque senão a gente não vai sair daqui não. Aí eu fiquei com medo. Porque eu estava confiando nos motores daquele barco. Era a capacidade de fazer-nos remover daquele lugar, irmãos. De sair dali. Mas aquilo que era capaz de fazer, estragou. E aí, éramos um grupo de 15 alunos, professor do seminário. Aí começamos a cantar. Cantar com medo. A orar com medo. Já desesperado, porque estávamos vendo que a coisa estava feia mesmo. Mas graças a Deus sobrevivemos. Levou mais ou menos umas 2h30, aquele balançado, ia para lá, ia para cá, e água molhando a gente, batendo aquela confusão toda. Escapamos. Mas muitas vezes, meus irmãos, acontece isso com a nossa vida. O motor funcionava, mas não tinha capacidade de continuar. Nós estamos vivos, nós sabemos, nós conhecemos, às vezes temos experiência, mas, irmãos, não conseguimos sair da situação. Nós mantemos a vida presa, mantemos o sentimento preso, mantemos a mente presa, mantemos, meus irmãos, o corpo preso. Em nome de Jesus, você pode sair, você precisa ir para frente. Clame ao Senhor, Ele te ajudará. Mas por você mesmo, pelo seu recurso próprio, pela sua experiência própria, você vai ficar ultrapassado, você vai perder o controle, você vai remar, mas a coisa não desenvolve, não produz o resultado esperado. Irmãos, resultado esperado vem de joelhos dobrados diante de Deus. O Senhor faz coisas impossíveis. O Senhor faz coisas impossíveis. Temos que crer nisto, porque é palavra de Deus, é o Deus que cremos, é o Deus que recebemos. Eles tiravam a água, mas de novo o barco enchia. Tirava a água entrava, tira a água entra. E nós estávamos nessa situação lá, cada um com uma vasilhinha de plástico. E a água entrando, porque o barco não tinha controle. Ele não conseguia manter a um nível, quando o motor puxa, ele sobe, mas ele mantinha um nível baixo e a água entrava facilmente. Irmãos, às vezes nós estamos vivendo esse nível baixo da nossa vida cristã. Frequentamos,
participamos, mas não saímos do lugar. Ouvimos a palavra e continuamos a mesma coisa. Essa luta de vida, meus irmãos, tira a tristeza e de repente a tristeza volta. Essa luta de vida tira o medo e de repente o medo entra no barco novamente. Esse tipo de vida, meus irmãos, tira a insegurança e de repente ela volta. Esse tipo de vida tira a dúvida e de repente ela entra de novo. É o descontrole da vida. E é preciso, irmãos, manter constância de oração, de leitura da palavra de Deus, para que possa superar. Irmãos, esse tirar água e entrar água no barco, meus irmãos, é a nossa experiência de vida. E isto gerou o quê? Nervosismo nos discípulos. Gerou nervosismo, gerou preocupação, gerou medo, gerou insegurança. Esse tirar e entrar, gerou insegurança. E às vezes nós vivemos assim, você vai vivendo a vida, mas por que não muda? Por que Deus permite isso? Eu já fui no culto, eu já fiz corrente, eu já fiz campanha. Irmãos, nós precisamos ser persistentes, ser perseverantes. Não é viver simplesmente de campanha, não é viver simplesmente de corrente. Nós precisamos viver por fé. O justo viverá por fé, viverá da fé. Manter firme a confiança no Senhor. Irmãos, tirar o pecado e de repente o pecado bate a porta. Vai aparecer, ele vai surgir e nós devemos estar firmes. O Senhor disse para Caim: o pecado está diante de você. Compete a você dominar. Compete a você fazer ele afastar. Compete a você perseverar e a vitória virá. E Tiago vem e chama-nos. Você precisa submeter-se a Deus, firme na fé, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, meus queridos irmãos, chegando aqui à conclusão desse pensamento, esse tirar água e entrar água exatamente gerou esta insegurança. E eles ficaram sem saída, desesperados, a ponto de começar a ver o que não existia. O outro evangelista diz que eles começaram a achar, irmãos, que havia outras coisas por aí. Quando nós entramos nesse sistema, irmãos, neste nível de vida emocional, nós começamos a ver coisas que não existem. Começamos a ver coisas que nós não conseguimos enxergar. Você está ouvindo esse barulho aí? Está ouvindo? Você sabe o que é? Alguém passou ali e mexeu no fio. Mas ele está procurando o problema lá. E vai saber, não sabe onde está. Vai arriscar. Descobriu. Irmãos, a nossa vida com o Senhor, o nervosismo, irmãos, o medo, a insegurança, produz em nós, irmãos, pensamentos de existências de coisas que não existem. E aí nós entramos naquilo que nós chamamos síndrome de pânico. O meu pai passou por um período assim de síndrome de pânico. Tudo, ele tinha medo. Eu vou ficar doente, eu vou morrer, eu vou adoecer, não posso. É aquela insegurança. Síndrome de pânico, é a doença que vai gerando isso nas pessoas. Esse estado de tempestade emocional, irmãos, de vida, irmãos, que vai sendo abalada, sacudida, jogada de um lado para outro. Meus irmãos, sozinhos, como ser humanos, sozinhos, será impossível controlar o barco. Será impossível controlar o barco da sua vida. Sozinho nós não chegaremos do outro lado. Nós estamos indo para o outro lado. E para chegar do outro lado, nós precisamos contar
com a companhia de Jesus. Porque as tempestades surgirão, e elas causarão pânico, causarão medo, causarão, meus irmãos, desestruturação. E é preciso ter esta consciência. Diante das ondas tempestuosas, nós precisaremos da companhia do Senhor. Os outros discípulos estavam ali? Estavam. Os outros crentes estão aí? Está. Tem gente crente da sua família? Tem. Os filhos são crentes? Os pais são crentes? Mas esta tempestade sem Jesus vai levar o barco a pique, meus irmãos. Jesus tem que estar dentro da família. Jesus tem que estar dentro do lar. Jesus tem que estar no barco da nossa família. Temos que estar buscando o Senhor. Temos que estar a dizer para Ele: Senhor, socorre-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, fortalece-nos, Senhor, acalma a tempestade, Senhor, sossega a minha alma. Porque se não for assim, meus irmãos, nós vamos ter dificuldades. E nós precisamos buscar a solução certa. E só existe uma solução, e ela se chama Jesus. Orar, falar com Jesus, falar com Deus. Devemos confiar em Jesus, que pode acalmar a tempestade. Devemos confiar em Jesus, que pode ajudar-nos a vencer. Podemos confiar em Jesus, porque Ele passou pelas mesmas experiências que nós enfrentamos. Hebreus diz que em tudo Ele foi provado, foi tentado, mas não pecou. E Ele conseguiu vencer as tentações. Devemos orar para que nós tenhamos fé sólida. Devemos orar para que nós tenhamos uma fé fundamentada nas verdades da palavra de Deus. Devemos orar para que não venhamos perder o controle do barco, irmãos. Amém? Que o Senhor nos ajude, pela sua misericórdia. Fiquemos de pé e vamos orar. Senhor Deus, há algumas tempestades que resistem, que não querem ceder, que não querem mudar, que não querem parar. Senhor, há tempestades, há ondas que causam, Senhor, pavor, que causa medo, que vem, Senhor Deus, enchendo o barco da nossa alma, envolvendo-nos com a insegurança, com o medo, com a incerteza, com o sentimento de fracasso. Senhor, em nome de Jesus, neste momento nós oramos, pedindo ao Senhor que faça a tempestade acalmar-se, em nome de Jesus, que faça a tempestade acalmar-se, acalar-se, a sossegar. Oh Deus, toma, Senhor, a nossa vida em Tuas mãos. Senhor, venha pastorear a nossa alma. Senhor, toma o nosso lar, a nossa família, toma o casamento, toma, Senhor, o trabalho, o emprego, Senhor, as nossas atividades, as nossas necessidades. Deus, em nome de Jesus, estes raios mundanos, carnais, diabólicos, nós ordenamos em nome de Jesus, Senhor Deus, sejam detidos pelo poder que há no Teu nome. Querido Deus, Santo Deus, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte, Deus poderoso, em nome de Jesus, colocamos em Tuas mãos a nossa vida. Senhor, conduz o barco da nossa vida neste mar, ó Deus, tempestuoso, deste mundo tenebroso. Ó Senhor, queremos sossegar, queremos descansar, queremos viver confiantes, queremos viver seguros, queremos viver, Senhor, com alegria,
na expectativa da fé, ó Senhor, que é o firme fundamento, aleluia. É o firme fundamento. Nós cremos na palavra, nos firmamos na palavra, nós confiamos em Deus, nós entregamos nas mãos de Deus, em nome de Jesus. Senhor, impulsiona vidas aqui nesta noite. Impulsiona, Senhor, tirando o medo, tirando, Senhor, a insegurança, tirando o sentimento, ó Deus, de inutilidade. Repreendemos esse princípio de depressão em nome de Jesus. Deus eterno, restaura o valor da vida, a importância da vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito de Deus, opera nesta hora, Senhor, rasgando os céus e abrindo o sol da justiça, brilhando, Senhor, trazendo calmaria, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, trazendo sossego. Oh Senhor, repreendemos todo o mal. E repreendemos toda investida maligna, no nome de Jesus. Senhor, acalma a tempestade da nossa alma, essa tempestade emocional, que não deixa, Senhor, sossegar a mente, Senhor, que não deixa dormir em paz. Deus, sossega, Senhor, sossega a alma. Acalma, Senhor, esta tempestade emocional, em nome de Jesus. Senhor, lida com a alma ferida. Senhor, Tu viestes debaixo da unção para libertar os cativos, para cuidar daqueles que têm a alma quebrantada. Em nome de Jesus, opera um milagre nesta noite. Opera um milagre na família, no casamento, no relacionamento. Deus, em nome de Jesus, faz parar essa tempestade. Saia em nome de Jesus todo vento contrário, toda tempestade. Nós ordenamos no nome de Jesus, aquieta-te, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido Deus, suplicamos pela vida, Senhor, dos nossos irmãos que aqui não estão, ó Deus, os que estão enfermos, aqueles que estão enfrentando lutas nas suas vidas. Pai querido, ajude-os neste momento, em nome de Jesus. Libera do céu a Tua bênção, Senhor, para a Tua glória, para a Tua glória. Nós oramos pedindo que o amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça salvadora em Cristo Jesus, o nosso Senhor, a doce comunhão e consolação do Espírito de Deus, seja com cada vida, cada família, com o povo de Deus aqui e a igreja espalhada na face da terra, agora e sempre. Amém. Glória a Deus.